Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Aqui na bancada do Notícia de Frente, o professor Lourenberg Alves e o jornalista Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Lourenberg. Bom dia, telespectador e telespectadora. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. E nós começamos essa edição de hoje mostrando um pouquinho aí do trânsito de Cuiabá na manhã chuvosa dessa sexta-feira. As imagens aí do aquele famoso viaduto Hot Wheels, ali na Avenida Rubens de Mendonça, Avenida do CPA, próximo ao Shopping Pantanal. Então, portanto, as primeiras imagens aí, o movimento tranquilo, né? E os carros aí tendo que reduzir um pouco a velocidade com a pista molhada por causa da chuva aí da noite, que prossegue agora na parte da manhã. E nós começamos aqui falando o seguinte, a gente às vezes vê aí, né, propaganda de supermercado, né? Tem Quinta da Carne, tem Quinta da Verdura, né? A quinta aqui foi de delação, né, Antero? A quinta foi de delação. Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre a homologação da delação do ex-deputado José Riva, mas tem mais uma, né? Tem mais uma. O conselheiro Sérgio Ricardo faz delação e entrega comparsas em esquemas no TCE e na Assembleia Legislativa. O Superior Tribunal de Justiça já homologou a delação premiada firmada pelo conselheiro afastado do Tribunal de Contas, Sérgio Ricardo. A exemplo dos outros acordos, a delação deve chacoalhar o ambiente político aqui em Mato Grosso, que tem se mantido conturbado desde que o ex-governador Silval Barbosa assinou a chamada delação premiada. Pesava contra Sérgio Ricardo aí as provas mais contundentes entregues por Silval Barbosa no esquema de compra de vaga lá no Tribunal de Contas. A dele teria custado 15 milhões de reais em 2009. E aí a situação de Sérgio Ricardo ainda acabou ficando mais crítica, né, em função aí da homologação da delação do ex-deputado José Riva, né? E Riva foi protagonista aí num episódio de compra de vaga, né, estava envolvido também Silval Barbosa, falaram que Blairo Maggi também sabia de tudo que havia ocorrido. E aí, um detalhe que chamou a atenção aí na sentença, que manteve afastados os 5 conselheiros lá do Tribunal de Contas do Estado, foi aí o seguinte, foi colocado lá que essa prorrogação do afastamento se daria por conta de fatos novos que surgiram no processo. E agora já se sabe que o fato novo é essa delação do conselheiro Sérgio Ricardo, né, que fez dobradinha, né, antes de ir para o Tribunal de Contas, fez dobradinha com José Riva lá na Assembleia Legislativa. Na realidade era um trio, não é? Tinha um trio, às vezes até mais, né? Mas, por exemplo, mas que jogavam assim bem fechados, né? Sérgio Ricardo, José Riva e Silval Barbosa. É isso, professor? E vai acrescentar mais gente aí? E antes um pouco Humberto Mosaico, né? Um pouco antes. Mas, Lúcio, Antero e amigo telespectador, eu particularmente devo aqui confessar que eu não sabia desta delação do Sérgio Ricardo. Particularmente eu não sabia. Pegou-me de surpresa. Mas a gente Parece que a todos, professor. Né? O senhor não é um privilegiado. Não sou um privilegiado. Não Mas eu quero acrescentar 2 observações que me parecem pertinentes. A primeira delas, o Sérgio Ricardo tinha uma posição mais desconfortável do que a dos demais conselheiros afastados. Por quê? Pesava sobre ele, além daquela propina
paga pelo governo Sival Barbosa, havia a questão da compra da vaga no Tribunal de Contas do Estado. E mais ainda, amigos, houve um momento em que essa denúncia de compra da cadeira ou da vaga do Tribunal de Contas tinha sido arquivada. A delação do Sival Barbosa é que desencavetou esta denúncia, porque trouxe provas inclusive de pagamento, de acordo com a delação do Sival Barbosa, de pagamento para o ex-secretário Éder Moraes de omitir determinadas situações. Então, acrescentou-se a esta denúncia. Portanto, a situação do Sérgio Ricardo era um pouco diferente ou muito mais desconfortável do que os demais. Uma outra observação que eu devo fazer, e eu tenho que fazer mesmo, tomara que a partir de agora nós não tenhamos mais de 2 anos ou quase 3 anos para apresentar uma investigação. Porque convenhamos, mais de 2 anos parado esta investigação. 2 anos e meio. 2 anos e meio, né? Sem nenhum resultado, Lúcio. Sem nada, porque o contribuinte, o conjunto da sociedade tem o direito de saber, de conhecer tudo que se passa com o seu dinheiro, com o bem público. No entanto, nesse período todo, nós não vimos, aliás, a delação do Sival Barbosa, a investigação sobre os integrantes denunciados pelo Sival Barbosa não avançou em coisa nenhuma. Está parado. Tem empresários que nunca foi molestado numa investigação, tem empresas que nunca, aliás, amigos, na delação do Sival Barbosa tem muitos fatos curiosos. Um deles, que havia empresa que arrecadava propina. Olha o absurdo. Arrecadava propina. Além de pagar a propina, ela arrecadava a propina de outras empresas. Quais foram as pessoas que foram investigadas? Ninguém. A não ser que foi preso por um período muito curto o ex-governador, 2 ou 3 dos seus secretários, que ficou também preso. E aí eu me pergunto, ora, o que estão fazendo com a delação premiada? Veja a delação do Riva agora. Vai devolver 92 milhões e vai pegar 2 anos de prisão domiciliar. Uma vez que ele já tem sobre as suas costas, Lúcio, mais de 60 anos. Mais de 60 anos, uma condenação de mais de 60 anos. Para aí. Então, aquela pessoa que é honesta, que nunca cometeu crime nenhum, será sempre punida? Porque o dinheiro desviado, Lúcio, poderia servir para trazer benefícios ao conjunto da sociedade. Uma vez não levado para trazer o benefício à sociedade, quem que é o punido nessa história? O conjunto da sociedade e o Estado. E essa aí é a grande crítica que o cidadão faz, né? O camarada vai lá, rouba milhões e milhões, aí devolve bem menos do que roubou dos cofres públicos e ainda nem fica na cadeia. Fica leve, livre e solto, né, Antero? Tem algumas questões aí, vamos separar. Primeiro, a delação do Riva, né? A delação do Riva, ela foi homologada pelo desembargador Marcos Machado. E esse é seu destaque hoje? Não. Não, a delação do Riva não. A delação do Riva. A delação do Riva vai ser o meu destaque e, assim, ela foi homologada pelo desembargador Marcos Machado, que comprova um pouco aquilo que a gente falava ontem. Olha, cuidado com a revista Veja. Isso é matéria plantada na revista Veja. Eu disse aqui ontem, eu confio no desembargador Marcos Machado. Decida logo, Marcos Machado. Foi bom o desembargador Marcos Machado decidir. E decidir logo. Prova o quê? Primeiro, de que era mentira aquela revolta de 13 desembargadores contra Marcos Machado. Mentira, não tinha revolta nenhuma. Segundo, isso era alguém que queria ampliar o fórum do debate para ver se tinha esperança de não validar a delação. Ponto 1. Com relação ao Sérgio Ricardo, que é a novidade do momento, é uma delação inesperada. Não é o professor Lorenberg, não. A sociedade não esperava. Ninguém sabia disso. Isso explica um pouco o voto do ministro Raul Araújo.
Eu, por exemplo, fiquei indignado. 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses são 29 meses. 29 meses depois, o ministro fala, surgiram fatos novos, não estão no processo, quer dizer, então como é que alguém vai ser julgado por algo que não está no processo? Mas surgiram fatos novos e esses fatos novos exigem a continuidade da cautelar, do afastamento, vão ficar mais 6 meses. 29 mais 6, 35 meses. Podendo ser prorrogado por mais 6. Podendo chegar a 41 meses de afastamento. Para que se possa investigar os fatos novos denunciados por Sérgio Ricardo. Aí é um trabalho que a imprensa se dedica pouco a fazer. Embora a imprensa tenha todos esses documentos. O que é que está na delação do Silval Barbosa? O que é que está na delação do Pedro Nadaf? Tem um trecho lá na delação do Pedro Nadaf que diz exatamente o seguinte. Houve o repasse de 53 milhões de reais de propina. Tanto o Silval quanto o Pedro falam. Sérgio Ricardo e José Carlos Novelli trataram do assunto com o Silval Barbosa e o enviado do Silval Barbosa para levar o dinheiro ao Tribunal de Contas tinha uma chave onde ele entrava dentro do estacionamento do tribunal. Então ele não precisava chegar lá e se identificar na portaria, nada, ele apresentava a chave. Essa chave foi dada pelo Sérgio Ricardo. Está na delação do Pedro Nadaf. Agora o Sérgio Ricardo vem e faz delação. Muito provavelmente ele deve ter confirmado, olha, eu entreguei a chave para os caras irem lá e para nós termos a tranquilidade de receber o dinheiro na garagem do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Isso, nós, Sérgio Ricardo, viu? Daqui a pouco a turma... Então é o seguinte, dito isso, cabe toda a justificativa do ministro Raul Araújo de não decidir. E o professor... Porque se ele fosse decidir só pelos autos, ele teria que absolver os conselheiros. Porque 29 meses depois não tinham prova contra os conselheiros. E também demonstra que essa coisa foi de última hora para o ministro. Porque se fosse antecipadamente para o ministro, ele não teria colocado em pauta. Para que colocar em pauta? Ele colocou em pauta e na hora do julgamento ele prorroga por 6 meses, podendo prorrogar por mais 6. O que significa dizer o seguinte, que ele também não tem convicção sobre as denúncias do Sérgio Ricardo a respeito dos outros 4 conselheiros. Mas como o Sérgio Ricardo falou alguma coisa, que ninguém sabe o que é, está em sigilo, nesse caso se justifica o sigilo, como o Sérgio Ricardo falou alguma coisa, ele resolveu prorrogar. E o professor Lorenberg Alves colocou aqui o seguinte, de que a situação do Sérgio Ricardo é uma situação delicadíssima, até porque, ao contrário dos outros 4 conselheiros, ele tinha 2 afastamentos. Exatamente. É isso? Exatamente. Um pela delação do Silval Barbosa, que foi o segundo afastamento, e tinha o primeiro, que era pela denúncia da compra da vaga pela bagatela de 15 milhões de reais. Agora, vai complicar a situação do Braga Mágico. Agora, com esta delação... Professor, agora é o Sérgio Ricardo quem vem e diz, não, minha vaga, a vaga dele, viu, Sérgio Ricardo, foi comprada com o apoio do Braga Mágico, que ajudou a arrumar o dinheiro. Agora, com essa delação do Sérgio Ricardo lá na Justiça Federal, no Superior Tribunal de Justiça, né, que já foi homologada, ele deve sim, até em função da decisão do ministro Raul Araújo, Sérgio Ricardo deve sim ter apontado o dedo também para os outros conselheiros, né? Sim. O Zé Carlos Novelli, Walter Albano, Valdir Teis e Antônio Joaquim. Mas ele porque é o seguinte... Mas senão, o ministro não analisou isso. Não, mas teve contato, pelo menos leu, não é? Senão, ele não ia dizer que tem fatos novos. Não, ele disse que tem fatos novos, que tem a delação. Mas ele pediu 6 meses para analisar.
Sim, para Né? investigar. Aqui, É para investigar. Tanto é que ele já mandou para cá para abrir inquérito sobre isso. Determinou urgência ao juiz Jorge Tadeu. Já mandaram para cá, já chegou aqui. Entendeu? Determinando urgência ao juiz Jorge Tadeu da 7ª Vara Criminal. Ou seja, esses fatos, é evidente que o Sérgio Ricardo falou dos outros. Porque, assim, esses fatos precisam ser investigados. Né? E nesse particular, Lúcio, é bom que a gente esclareça de vez para todo o conjunto do nosso telespectador, sobretudo aqueles que não sabem, nesse particular, o sigilo justifica. Percebe? No Brasil, infelizmente, eu já fiz essa crítica em outros momentos, mas no Brasil, o sigilo que deveria ser a exceção é a regra. Denunciou fulano de tal, está em segredo de justiça. Segredo de justiça que nunca é quebrado. Nunca é quebrado. E aí o contribuinte, mais uma vez, o conjunto da sociedade, mais uma vez, é penalizado porque não sabe de fato o que aconteceu. Então, neste particular, o sigilo é cabível. Porém, num período muito curto de tempo para não atrapalhar as investigações. Uma vez feitas as investigações, deve-se abrir o sigilo, grande parte de tudo isso, para o conjunto da sociedade. Aliás, amigos, o Norberto Bobbio tem uma frase simplesmente extraordinária. O Norberto Bobbio já morreu há algum tempo, é um italiano. Ele tem um livrinho chamado Futuro da Democracia no Brasil. Futuro da Democracia, no Brasil não, Futuro da Democracia. E uma parte desse livrinho, ele fala exatamente sobre isso. O sigilo nunca deve ser regra, sempre exceção e num período muito curto de tempo. Infelizmente, no Brasil é tudo ao contrário. E já que a gente fala em conselheiros, teve uma decisão ontem, foi anunciada ontem, né, pelo Tribunal de Contas do Estado, uma decisão que, coincidentemente, foi depois aí da homologação foi antes. Mas a decisão, quer dizer, o anúncio, né, que a imprensa divulgou foi ontem, mas a decisão foi anterior. A decisão foi anterior. Então deixa eu só ler a notícia aqui. Maluf substitui 2 conselheiros interinos no pleno do TCE. As mudanças no pleno, apesar de cogitadas, causaram estranheza. O auditor Luiz Henrique Lima, substituto do conselheiro afastado José Carlos Novelli, e a também auditora Jaqueline Jacobsen, que ocupava a cadeira de Sérgio Ricardo, foram substituídas. No lugar deles, assumem os conselheiros substitutos Ronaldo Ribeiro de Oliveira e Luiz Carlos Azevedo da Costa Pereira, nas respectivas vagas. Ambos são concursados para auditores. A publicação das mudanças saiu em edição extra do Diário de Contas de terça-feira, dia 18. No site do TCE, as mudanças já estavam atualizadas nesta quinta-feira, dia 20. E aí a expectativa é o seguinte, o Ronaldo Ribeiro de Oliveira... Ou seja, saíram na terça, o julgamento foi quarta. O Ronaldo Ribeiro de Oliveira, ele era assessor da presidência. Então, essa substituição da entrada dele, né, como conselheiro titular, ela até era prevista. Né? O que não estava, assim, muito previsto era em relação à conselheira substituta Jaqueline Jacobsen, que estava na titularidade lá no Tribunal de Contas do Estado. Porque o Luiz Henrique veio para auxiliar a presidência do tribunal, ou seja, no lugar do Ronaldo, que vai para conselheiro substituto. Né? E a conselheira que estava ficou apenas como auditora. Aí eu volto a insistir, eu acompanhei, amigos, eu tive a curiosidade de buscar regimentos do tribunal, desde o primeiro, lá da década de 50, porque o tribunal nosso, o Tribunal de Contas, é de 1950, 53, por aí. Eu peguei o primeiro regimento interno, nada contempla esta mudança. Aí o amigo telespectador, mas professor, nunca tivemos um caso parecido no tribunal. E é verdadeiro.
talvez por não Isso é termos... uma novidade mesmo, esse concurso, esses conselheiros substitutos, é novidade. Novidade, por não termos essa experiência anterior, talvez por conta disso, o regimento, algo dentro do tribunal, não tenha contemplado. Mas eu quero dar a minha opinião particular. Os dois conselheiros substitutos, juntamente com os demais, estavam tendo desempenhos espetaculares no Tribunal de Contas. Então, a meu juízo, não justifica esta substituição, com todo o respeito que eu tenho pelos dois que estão assumindo a vaga. Os dois que estão assumindo a vaga são dois conselheiros também que já tiveram decisões importantes no tribunal. Mas, assim, o conselheiro Luiz Henrique Lima vinha tendo uma atuação exemplar e a conselheira Jaqueline também. Agora, é muita coincidência que isso tenha sido publicado na terça-feira. Quer dizer, o ato foi para o Diário Oficial na terça-feira, o julgamento era na quarta. Entre 100 pessoas de Mato Grosso acreditavam que na quarta os conselheiros titulares seriam devolvidos. Né? Em não tendo sido, a repercussão, consequentemente para frente, pode ser maior no estado de Mato Grosso. E como eu tinha colocado... E maior internamente no Tribunal de Contas. O Guilherme Maluf, que é um bom político, que é um político habilidoso, não sei se ele fez certo. Não. Tenho minhas dúvidas se foi excesso de habilidade isso. No caso do... Ou se faltou habilidade. Como eu falei aqui, era até esperada aí essa decisão em relação ao conselheiro Ronaldo Ribeiro de Oliveira, né? Porque ele era assessor da presidência, deixou esse cargo, então era esperado aí ele assumir a titularidade lá como conselheiro no Tribunal de Contas. A surpresa teria ficado por conta da Jaqueline Jacobson, que na realidade é o seguinte, né? Ela andou incomodando muita gente. Esvaziou o poder dela dentro do tribunal, né? Vamos ser práticos. Esvaziou o poder dela. Poder de vez e voz. Aí é grave. Antero, resume seu destaque para nós aí. Não, meu destaque é o seguinte, meu destaque vai ser a delação do Riva. Eu quero dizer o seguinte, que a delação... primeiro, eu sou favorável ao Instituto de Delação, deixar isso muito claro. Segundo, parabéns ao desembargador Marcos Machado de ter homologado a delação. Terceiro, que o Lúcio Sorge estava certo lá atrás, quando ele disse aqui vai ser mais de 70 milhões, pode chegar a 100. Deu 92 milhões. Então, esse passarinho que cantou a bola para o Lúcio estava bem informado. E quarto, o seguinte, que é preciso regularizar essa situação da delação premiada. O Riva vai devolver 92 milhões. Olha, mas o Riva vai devolver bastante, mais do que o Silval Barbosa. Tudo bem. Vai continuar com qual patrimônio? Como é que foi construído esse patrimônio do Riva? Por que é que não volta ao status do patrimônio de antes de tomar posse como deputado estadual? Porque esse patrimônio foi inteirinho construído na roubalheira. Inteirinho construído na roubalheira. Inteirinho construído em função dos mandatos. Então, a delação, ela não pode continuar permitindo o enriquecimento sem causa. Silval Barbosa devolveu 70 milhões. É bilionário. Roubou bilhões e devolve 70 milhões. O Riva devolve 92 milhões. Não vai fazer cócega no patrimônio dele. Não vai fazer cócega. Então... E esse caso aí do José Riva, que o Antero colocou aí, de que construiu o patrimônio na roubalheira, não é só dele não, hein? Tem muito político aí que posa de bacana, não é isso? Milionário, bilionário, com patrimônio gigantesco, mas é o seguinte, pessoas que estão aí há 25, 30, 35, 40 anos na política, não fizeram outra coisa. E aí? Enriqueceram dessa forma, professor Lorenberg? Eles combatem a corrupção. Lúcio. Combatem a corrupção. Posam de éticos.
Professor, seu destaque de hoje. Lúcio, Antero e amigo telespectador, agora, na quarta-feira, a pressão dentro do Senado aumentou. Não apenas a pressão de falar e cobrar do presidente do Senado, mas também um baixo assinado de 43 assinaturas, 43 senadores, no universo de 81 senadores, pressionando o presidente do Senado para colocar em pauta, para levar para o plenário, exatamente o projeto que altera o artigo 283 do Código de Processo Penal. Esse é o tema do meu comentário. E o presidente do Senado, que é do DEM, né, continua barrando a votação da segunda instância. E na Câmara, a votação não anda porque é barrada pelo Rodrigo Maia do DEM. E o DEM lidera, dentro da Câmara e dentro do Senado, a liberação, senhores, de 30 bilhões de reais do orçamento para os senhores parlamentares. Que eles enfiaram no orçamento. Que eles enfiaram no orçamento. Parabéns pro DEM, hein? Parabéns pro DEM, parabéns para você, pro DEM, né? Parabéns pro DEM. É por isso aí que o ministro Augusto Heleno falou, olha, é por isso. Nós não podemos mais continuar suportando a chantagem que os políticos fazem. Pois é, mas estão suportando. Porque o presidente Bolsonaro foi lá e fez acordinho com o DEM, com o Alcolumbre e com o Maia. Tem um vídeo, se a nossa produção pudesse colocar no ar, seria fantástico. Está no Twitter do Álvaro Dias, onde o senador Álvaro Dias, que faz oposição a Bolsonaro, foi candidato a presidente da República e é senador, continua senador. O senador Álvaro Dias disse exatamente o seguinte, olha, nós vamos votar em favor do presidente. Nós vamos votar pela manutenção do veto de 30 bilhões de reais. E ele, nesse vídeo, ele lamenta, assim, nós estamos sendo mais governistas do que o presidente Jair Bolsonaro. Porque agora o presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem, isso diz o Álvaro Dias, com o Davi Alcolumbre, com o Rodrigo Maia e fez um acordo. Quer dizer, o Bolsonaro que diz que não faz acordo, que isso é da velha política e tal. Aí fez acordo com a velha política, com o Davi Alcolumbre e com o Rodrigo Maia, para liberar só 19 bilhões aos senhores parlamentares. Olha, eu acho que o general Heleno está certo e eu acho que o Álvaro Dias está certo. Parlamentar é para usar o mandato como instrumento do desenvolvimento. Eles estão usando como instrumento de chantagem e instrumento de enriquecimento. Tem nova política coisíssima nenhuma. Essa nova política está permitindo que os assaltantes do Congresso fiquem mais ricos. É isso. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, mandou o recadinho para a turma lá do Congresso, né? E o recado dele soa como música aos ouvidos da turma. Olha só o que ele falou, professor. Olha, é normal que o Congresso queira entrar no orçamento, mas espera aí, não precisa pisar no nosso pé. Temos um orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Para quê? Vamos brigar por causa de 10, 15 ou 20 bilhões? Tem 1 trilhão e 500 bilhões de orçamento. Aí ele dá aquela sugestão do economista, né? No caso aqui, o ministro da Economia. Basta o seguinte, vamos descarimbar o recurso. Ou seja, vocês vão ter a grana que estão querendo ter. Não é isso? E o que é descarimbar o recurso? E o seguinte... O que é descarimbar o recurso? Descarimbar o recurso é tirar o dinheiro da educação e da saúde. Vamos acabar com esse compromisso de dar dinheiro para a educação, vamos acabar com esse compromisso de dar... Olha, descarimbe o recurso e nós atendemos vocês. Agora só precisa... Liberamos 30 bilhões, 40 bilhões... pelo amor de Deus, não agora vamos só precisa corrigir a expressão que o ministro usou, não é? Ele fala assim, olha, não precisa o Congresso pisar no nosso pé. Eu acho que a expressão é outra, muito diferente do que essa, e mais grave. O Congresso, né? O Congresso não, vamos respeitar a instituição. As pessoas que não agem de forma responsável lá no Congresso, na Câmara e no Senado, não estão pisando no pé do governo, não.
estão pisando no pescoço do governo. E do povo brasileiro, né? E do povo brasileiro. E do povo brasileiro. Essa daí é a realidade. E olha, já que a gente fala aqui em recursos, em orçamento, tem uma notícia aí muito preocupante. A situação fiscal de Cuiabá é delicadíssima. Foi divulgado um estudo aí da consultoria Tendências, que é uma das consultorias mais respeitadas do país, colocando Cuiabá lá no final da fila, num ranking entre todas as capitais do país. Cuiabá aparece em 22º lugar na situação fiscal, ou seja, um quadro extremamente preocupante. E não é não é a primeira vez que se coloca isso. Era quarto lugar com Mauro Mendes, caiu para 22º. Era 100 e pouco, 300 e pouco no ranking dos municípios, caiu para 2.400 e pouco no ranking de todos os municípios brasileiros. Emanuel Pinheiro é uma gastança sem fim. Ele não tem controle, ele perdeu o controle. O futuro prefeito de Cuiabá, seja ele quem for, vai pagar o pato. Emanuel Pinheiro estrangulou as finanças de Cuiabá. Na semana passada teve uma declaração do Zito Adrien, né? A imprensa precisa interpretar a notícia para o telespectador. O Zito Adrien falou assim: nós vamos desistir desse empréstimo de cento e tantos milhões de dólares. Aí o Emanuel Pinheiro veio: não, negativo, o secretário de planejamento está errado. Nós não vamos desistir, nós vamos conseguir, porque Cuiabá é bom e todo mundo, e nós estamos uma festa só, e somos uma festança, é o que ele sabe falar. O Zito Adrien está errado e o Emanuel está errado. Cuiabá vai tentar e não vai conseguir. Cuiabá não desistiu coisa nenhuma. É que o Tesouro Nacional, responsavelmente, não vai liberar para uma administração irresponsável que levou Cuiabá a não ter condições de buscar o empréstimo. E aí a Prefeitura de Cuiabá tenta justificar esse estudo aqui da consultoria Tendências, dizendo o seguinte: olha, os números analisados pela consultoria não são de 2019, são de 2018, porque a Prefeitura ainda não enviou os números de 2019 para a Secretaria do Tesouro Nacional. Por falar nisso... Ou seja, pode piorar. Por falar nisso, a Secretaria do Tesouro Nacional, há algum tempo atrás, já o seguinte, rebaixou a classificação de Cuiabá, dando à cidade, tirando da cidade o título, né, o selo de bom pagador. E aí a Prefeitura também coloca o seguinte, que ela tem confiança de que esses indicadores fiscais do município de Cuiabá, que eles têm projeções internas, que isso vai melhorar e vai melhorar muito. E um outro aspecto aqui que a Prefeitura destaca é o seguinte, de que a Prefeitura de Cuiabá, no ranking aí, a princípio parece algo extremamente positivo, né? Nesse ranking aí, Cuiabá aparece em 5º lugar entre as capitais na taxa de investimento. Aí, o que se questiona é o seguinte: Cuiabá tem capacidade suficiente de pagamento para honrar essas dívidas? Porque andaram dizendo aí, inclusive o governador Mauro Mendes falou isso, falou: olha, a Prefeitura está com muita despesa aí, não está conseguindo pagar aquilo que está contratando. Então, porque os fornecedores estão sem receber. Os fornecedores da Prefeitura estão recebendo com muito atraso. Basta ver o seguinte, não tem nada a ver com finanças de comunicação, não tem um contrato com a Prefeitura, mas a Prefeitura está atrasada em todos os setores. Em todos os setores. Já não paga mais em dia. E está sacando dinheiro de todos os fundos para ainda manter o salário. E no final do ano atrasou o 13º. As pessoas não percebem muito, porque ainda não há uma gritaria geral. Mas já está sendo difícil repor o dinheiro que tirou dos fundos, porque está uma bola de neve, né? Nessa administração quase ébria.
Os próprios médicos e enfermeiros queixaram do não pagamento do 13º em dia. Exatamente. Os professores contratados não receberam, o 13º, enfim. É isso. E aqui temos aqui algumas mensagens aqui dos telespectadores. Tem uma aqui que diz o seguinte, olha, Bolsonaro, melhor governo de todos, aceita que dói menos, Antero. O telespectador coloca aqui. Mas o que a gente falava aqui é o seguinte, de que o governo está nesse caso aí, lá do orçamento, o governo está se rendendo à pressão dos parlamentares. O problema é o seguinte aqui, a gente respeita a opinião do telespectador. Não, nós estamos defendendo o Bolsonaro. Não, nós estamos querendo que mantenha o veto do Bolsonaro. O Bolsonaro é que negociou com o DEM. Até porque é o seguinte, o presidente Bolsonaro disse pra gente, lá em 2018, que ele não ia permitir isso. Foi ele que falou. Foi por causa disso que nós votamos nele, não é isso? Eu acho que a questão aí é essa. E é muito cedo, né? Primeiro ano do governo Bolsonaro, falar que era o melhor governo de todos. Para mim, o melhor governo, assim, recente do Brasil foi Juscelino Kubitschek. Depois Fernando Henrique, para vocês ficarem mais irritados comigo ainda. E aqui o seguinte, tem crítica, mas tem elogio também. Bom dia, pessoal da bancada. Concordo com o Antero e assino embaixo sobre o patrimônio do Riva e entre outros, né? Tem que equiparar o patrimônio de enriquecimento ilícito. Aí não é equiparar, né? É tomar, né? Quem roubou o dinheiro público. E aí a mensagem aqui é do Gladstone, lá do bairro Copa Mil. Obrigado aí, Gladstone. E A Notícia de Frente vai agora ao nosso primeiro intervalo e nós voltamos daqui a pouco. E nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta sexta-feira e vamos aqui a mais algumas mensagens dos nossos telespectadores aqui. Temos uma mensagem aqui que diz o seguinte, concordo com o Antero, tem que voltar para o status econômico de quando começou a roubar, né? É a opinião aí do telespectador. E tem mais aqui, ó. Bom dia. Esses bandidos como Silval Barbosa, José Riva, Sérgio Ricardo roubaram milhões, como se tivessem roubado uma galinha. Bandidos malditos, o Geninho do Imperial lá de Várzea Grande. Tem mais. Bom dia. Bom demais. Essa turma aí saquearam o nosso dinheiro. Estão milionários, fazem delação premiada e não devolvem quase nada do dinheiro. Tem que rapelar essa turma, deixar ele zerado para trabalhar igual a todo brasileiro. Sérgio Ricardo tem patrimônio de milhões, Silval tem patrimônio de milhões, Riva tem patrimônio de milhões e por aí vai. São as manifestações aqui dos telespectadores. E põe milhões nisso, né? E tem um aqui que está bravo com o DEM. O DEM, a nível nacional, será um excelente cabo eleitoral do candidato ao Senado aqui em Mato Grosso. Sem falar que o senador Jaime votou contra o ministro Sérgio Moro no caso do COAF. O DEM está bacana, né? O DEM está espetacular. O DEM está cavando a própria sepultura. Como se o povo não prestasse atenção, né, no que é o DEM. Né? As pessoas não vão separar o DEM de lá, do DEM daqui, do DEM de acolá. O DEM é o DEM. Né? E já que fala do DEM, né, do Democratas, né, e a gente falava agora há pouco aqui da pressão que estão fazendo em cima e que fizeram em cima do presidente Jair Bolsonaro por causa lá das emendas impositivas de 30 bilhões de reais, né, aquilo que o ministro Augusto Heleno chamou de chantagem, né, dos políticos. Tem uma fala importante do senador Álvaro Dias, que é do Podemos, né, dizendo o seguinte, olha, o presidente vetou, ok, nós somos oposição, vamos votar a favor do veto. Vamos ver o vídeo aí.
O Congresso Nacional, ao aprovar o orçamento, incluiu um dispositivo assegurando ao relator a prerrogativa de distribuir 30 bilhões de reais por intermédio de parlamentares aos estados e municípios. Depois que o presidente da República vetou, houve uma negociação. Mas vamos lá, o presidente da República vetou corretamente, é um absurdo. Aí nós nos reunimos aqui, o meu partido e também o Grupo Muda Senado, decidimos apoiar o governo e manter o veto. Isso foi de manhã. À tarde, nós recebemos a notícia de que o presidente Bolsonaro se reuniu com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre e decidiu reduzir os 30 bilhões para 19, fez um acordo e pediu para derrubar o seu próprio veto. Aceitou a derrubada do seu próprio veto. Nós nos reunimos de novo, aí a bancada do Podemos, e decidimos manter posição, que votaríamos pela manutenção do veto. Houve uma reunião de líderes lá na Câmara dos Deputados, na presidência da Câmara dos Deputados, estive presente, senadores e deputados, líderes de todos os partidos. Eu fui e disse mais ou menos o seguinte: olha, estou aqui apenas para comunicar que vamos manter o veto do presidente. Decidimos manter o veto do presidente. Não. Então, essa aí é a manifestação do senador Álvaro Dias, do Podemos. Pois seria interessante. Você vê, o Grupo Muda Senado, que é um grupo crítico, né? O Grupo Muda Senado quer manter o veto do presidente. Aí o presidente vai lá e negocia. Negocia com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Negocia aquilo que o general Heleno falou: olha, não podemos nos submeter a essa chantagem. Aí vai lá e negocia a chantagem. Ah, nós temos que negociar com o Congresso Nacional. Tinha que negociar nada. Tem que botar o pé na porta, tinha que manter o veto e avisar o povo brasileiro. Eles colocaram um instrumento, o Álvaro explicou bem aí, e o relator é quem tem o poder de distribuir 30 bilhões de reais. Ah, isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira. E agora não, agora o prejuízo vai ser só de 19 bi. Isso é uma farra, né? 19 bi. Né? Aí diz que eles pedem lá uma gorjeta maior que garçom. Vai ser bacana. Mas agora tudo se resolve, né? Eles pressionaram, colocaram a faca no peito e aí... E ganharam, né? E ganharam. Né? E ganharam. Ganharam a disputa. Essa é a crítica que se faz, né? De que o Palácio do Planalto não deveria se render ao que o ministro Augusto Heleno chamou de chantagistas da República. É essa coisa que o Bolsonaro tinha que garantir. Eu não vou negociar. E vou contar ao povo brasileiro. É isso que ele tem que fazer. E a sociedade ia apoiar. E a sociedade ia apoiar. Porque é isso que a sociedade quer. O Congresso não é para isso, não. Infelizmente, o Bolsonaro cedeu. Bom, a gente fala de Câmara, de Senado, vamos falar um pouquinho agora aqui da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Meu Deus. A Câmara de Vereadores. Meu Deus, por quê, Antero? Porque, vamos ver, tomara que seja boa notícia. Não, essa aqui não é tão ruim, não. A Câmara de Vereadores de Cuiabá tem pela frente a aprovação da Lei Orgânica da Educação. Agora que começa o problema. A CPI do Paletó e o processo de cassação do vereador Abílio Júnior. Os últimos dias foram tumultuados diante das manifestações. Quem traz os detalhes é a repórter Luciana Gavilha. Uma nova manifestação em frente à Casa de Leis. Desta vez são os servidores da educação de Cuiabá. E queremos valorização! A categoria quer valorização da carreira.
é que está tramitando na Câmara a Lei Orgânica da Educação e os servidores que não têm nível superior na área de atuação ficaram enquadrados no nível técnico. Os técnicos, para eles elevarem de nível, eles precisam ter um curso superior em uma área específica. Porém, esse curso não existe em nenhum lugar do Brasil. Por esse motivo, a gente está pedindo que sejamos tratados de forma igualitária, assim como funciona nas demais secretarias do município. Queremos a elevação de nível em qualquer curso superior. Ao todo, são 5.554 servidores da educação no nível técnico. Destes, apenas 758 têm formação superior em diversas áreas. O vereador Dilemário Alencar considera possível e justo modificar a lei orgânica, que ainda vai passar pelas comissões da Casa. Nós vamos apresentar uma emenda para que garanta que o cidadão, o profissional de educação que faça algum curso superior, ele possa ter elevação de nível como forma de incentivar a qualificação deles. O presidente da Comissão de Educação e líder do prefeito na Câmara antecipa que vai avaliar a nova lei orgânica com critérios técnicos. Existe sim a possibilidade de alterações. O que a gente tem que discutir dentro da legalidade, nós temos que ver o que o Tribunal de Contas aponta em relação a essa transposição de enquadramento, o que for legal, que a gente já fez um prévio estudo dentro do que é relacionado à atividade fim do servidor. Eu acredito que seja até possível nós avançarmos. Mas o que estiver fora, por exemplo, não há como você enquadrar um técnico que é uma profissão totalmente diferente de técnico, como um médico, por exemplo, engenheiro, que não tem nada a ver com a educação. Eu acho que os assuntos relativos à educação, inclusive as matérias relativas à educação de nível superior, acho que sim, merecem ser discutidas na nossa comissão. Ainda recai sobre a Casa outros temas polêmicos, como o processo de cassação do vereador Abílio Júnior por quebra de decoro parlamentar. O relator da Comissão de Ética, o vereador Ricardo Saad, que pede a cassação de Abílio no relatório, declarou em entrevista ao Jornal do Meio-Dia que se Abílio pedisse perdão pelos seus atos, a situação seria diferente. Se ele amanhã chegar no plenário pedir uma desculpa por tudo que ele fez, tenho certeza que mais da metade dos vereadores vai pensar diferente e não vota a cassação dele. O vereador Abílio rebate a declaração. Quer dizer que o relator Ricardo Saad está argumentando que o pedido de cassação do meu mandato é por motivos pessoais? Que ele está sentido, está carente, quer um abraço, quer um pedido de desculpa? Bom, eu acho que não é assim que funciona, doutor Ricardo Saad. Eu acredito que o senhor fez um relatório muito infundado, não me ouviu como defesa, e o senhor que deveria pedir desculpa não só para mim, mas para o trâmite processual jurídico e para toda a sociedade pelo constrangimento que o senhor tem feito passar. Eu não vou fazer esse pedido de desculpa, e nem para o Ricardo Saad, nem para ninguém. Eu já passei por isso outras vezes, eu sei como que essa casa aqui trabalha. Juca do Guaraná queria só um pedido de desculpa para a mãe dele, e olha o que virou, né? Eu não vou cair nessa de novo. A gente vai ficando vacinado. E ainda segue também a reabertura dos trabalhos da CPI do Paletó. Na primeira fase de novas oitivas, após a judicialização dos trabalhos, Silvio César Correia, ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa, reiterou o esquema de pagamentos de propina em mensalinhos. A CPI do Paletó já tem oitivas marcadas para até o dia 16 de março. Comparece primeiramente o ex-governador Silval Barbosa, na sequência Valdecir, que foi o motorista do ex-chefe de gabinete do governador e também do ex-secretário Alan Zanata. Encerrada essa fase, o presidente da CPI já antecipou que quer a convocação do ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Geraldo Riva. A importância é porque na delação do ex-governador Silval e o próprio Silvio mencionou aqui na sua oitiva, que existiria um mensalinho na Assembleia Legislativa dos deputados. Dentre eles, um dos beneficiários seria o atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. O objeto da CPI contempla a obstrução da justiça e recebimentos ilícitos de valores. Então, entra no objeto da CPI a importância do ex-deputado vir aqui à Câmara Municipal esclarecer esses fatos, o detalhamento desse esquema que teria ocorrido na Assembleia Legislativa e os benefícios que Emanuel teve com o recebimento desses valores. Bucic relembra que a primeira tentativa de convocar Riva foi frustrada.
Durante a primeira fase dos trabalhos, os membros anteriores, Adevair Cabral e Mário Nadaf, negaram a convocação, mas a situação agora pode ser diferente sem empecilhos. Na primeira sessão de retomada da CPI, vimos que teve solicitação de sessão secreta, as portas fechadas, depois da pressão popular, o membro recuou. Teve também a solicitação do outro membro, o vereador Toninho, que queria aguardar os documentos das investigações chegarem à Câmara para começar os trabalhos. Isso tudo foi superado após uma ampla pressão popular que quer acompanhar, quer saber se aquele dinheiro é de propina ou não, quer saber se teve obstrução de justiça, quer saber se o prefeito está manchado com atos de corrupção. E a pressão popular foi muito importante para isso. É importante a população ver como o posicionamento de cada vereador, por isso que as sessões vão ser ao vivo. E nós estamos destacando a importância de ouvir o ex-deputado José Riva, que, por meio de imprensa, já verificamos que o prefeito teria sido beneficiado com mais de 3 milhões de reais de recursos ilícitos de um mensalinho lá da Assembleia Legislativa. E será que vão chamar o ex-deputado José Riva, Antero? Eu acho que para não. depor lá na CPI do Paletó? Eu estava até contra chamar o Riva antes da homologação da delação. Porque ele ia chegar lá e não podia falar nada. Agora que a delação foi homologada, agora ele pode falar. Né? A delação já foi homologada, agora ele pode falar. Né? É importante que o Riva dê nome a nome de quais as pessoas que receberam propina da Assembleia Legislativa. Inclusive para votar no João Emanuel. Né? Se tem um processo de apuração de decoro na Câmara. Vamos ver se tem algum vereador lá que recebeu dinheiro para votar no João Emanuel. Porque, inclusive, esses áudios aí devem estar entregues na delação do Riva. Olha, antes do destaque do Antero aqui, eu só vou destacar mais dois WhatsApps aqui dos nossos telespectadores. Um é o da professora Mailde, do CPA3. Bom dia, bancada. De fato, quem governa no Brasil é o parlamento, e já faz muito tempo. O governo tem que aceitar se quiser governar. É a velha política. O outro aqui. Vocês só não entendem que esses 19 bilhões faz parte para não atrapalhar um orçamento de quase 2 trilhões no orçamento. Esses 19 bilhões funciona como se fosse um boi de piranha, entende? Entendemos sim, o boi de piranha é a sociedade. Não, e o boi de piranha é a negociata que continua como na velha política, né? Então, beleza, pura. Haja boi de piranha. Falar em negociata, vamos ao seu destaque, Antero. Meu destaque é o seguinte, é com relação à delação de José Riva. José Riva fechou um acordo com o Ministério Público, homologado pelo Poder Judiciário, e por esse acordo ele vai ter que devolver 92 milhões de reais. Por esse acordo, o Riva vai ter 2 anos só de prisão domiciliar. E aí eu acho que a pena é rigorosamente nenhuma. Primeiro que devolve uma quantia muito inferior ao que ele realmente acumulou através de enriquecimento sem causa por causa dos seus mandatos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Por isso que eu defendi aqui no início que a gente precisa evoluir. Acho que o desembargador Marcos Machado fez muito bem de homologar a delação, mas acho que o Ministério Público, que está convivendo com essa novidade da delação premiada, ela está virando uma delação premiada mesmo. É um bilhete de loteria. Porque o Sérgio Ricardo, por exemplo, que não tinha mais caminho nenhum, que vai ser punido, etc. e tal, faz uma delação premiada, vai devolver muito menos do que roubou e não vai para a cadeia. Não vai para a cadeia. Quer dizer, o Riva vai ficar 2 anos em prisão domiciliar, vai devolver só 92 milhões de reais. Sabe o que é uma materiaça para as editoras de política fazerem? O Riva devolveu 92 milhões de reais, tá bom. Como é o patrimônio do Riva hoje? E como era quando ele chegou à Assembleia? Só mostrar isso. E aí as matérias que o jornal A Gazeta tem feito,
elas vão comprovar o seguinte: o crime compensa. O crime compensa. Do jeito que está compensando. Olha, devolve 92 milhões. Continua milionário, se é que é só milionário. Pode ser bilionário, né? Devolve 92 milhões de reais e tem 2 anos de prisão domiciliar só. Né? E vai continuar lá da sua residência pilotando determinadas ações, né? Inclusive pilotando, ele ainda tem uma relação muito boa com muitos deputados estaduais, apesar de que ele delatou alguns dos atuais deputados estaduais e que talvez essa delação politicamente traga um efeito reverso para a possibilidade da candidatura da deputada Janaína a um dos cargos da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Mas eu acho que essa delação do Riva havia necessidade. Eu sou a favor de fechar o acordo, mas acho que o Ministério Público tem que aprimorar para, nos próximos acordos, exigir uma devolução maior aos cofres públicos. E também uma pena maior, né? Porque, olha, 2 anos de prisão domiciliar, sinceramente, não é pena. Vai ficar no bem bom da mansão dele, com toda a estrutura necessária para conviver bem, e depois migra para o regime aberto, livre, leve, solto e milionário. Né? Ele deve estar rindo da cara da gente, né? É isso. Bom, e temos aqui uma mensagem aqui do telespectador sobre o que o Antero colocava aqui, depois eu também citei, reforcei, né? Bom dia a todos da bancada. O Aquapark, que é o brinquedinho do Sérgio Ricardo, que construiu lá uma piscina de ondas, será de onde que ele tirou o dinheiro? Aí coloca aqui um kkkk. É brincadeira a impunidade no Brasil. Essa mensagem aqui foi do Nélio Neves. Só um parênteses aí. A torre de televisão, o Sérgio Ricardo é dono de um canal de televisão aqui, né? O canal 27. É dele. Coincidentemente, a torre da televisão dele foi comprada na mesma época em que foi comprada a torre da televisão da Assembleia. Será que foi pago por quem isso? Quer dizer, e assim, o cara continua e não volta ao patrimônio atrás dele. Ele vai devolver uma mixaria e vai ser mais um milionário rico, mais um milionário afastado da política, mais rico, mostrando que o crime compensa. Quer dizer, nós precisamos sim apoiar o Instituto da Delação para conhecer todos os bandidos, mas precisamos também exigir mais rigor nessas delações. Podendo continuar recebendo dinheiro do Tribunal de Contas do Estado. É porque, mesmo se for condenado, a punição é a aposentadoria, né? Exatamente. Vai continuar recebendo, é isso. Mas aí é um problema legal, né? Aí é um problema que não é do Poder Judiciário, é do Congresso. O Congresso que precisa mudar essa lei. O cidadão punido não tem que receber, né? Mas vai continuar recebendo. É isso aí. E aí não quer que o povo fique indignado. E aí o mini editorial aqui do telespectador, antes da gente ir para o intervalo, mensagem aqui no nosso WhatsApp, essa quadrilha roubou tanto e agora quem está pagando o rombo somos nós, os servidores públicos. Também os servidores públicos, né? Porque enfiaram a mão sem dó nem piedade, arrombaram os cofres públicos com pé de cabra, como se diz, e aí a situação é essa, né? Bom, vamos ver aqui um pouquinho mais do trânsito aqui da cidade, no nosso indo já para o intervalo. Agora a gente acompanha aqui um trecho lá da Arquimedes Pereira Lima, né? Com a Avenida Brasília, que é a avenida ali que dá acesso ali ao bairro Jardim das Américas. E nós vamos ao nosso intervalo e voltamos daqui a pouco.
estamos de volta com a notícia de frente desta sexta-feira. Vamos aí a mais algumas imagens do trânsito aqui da capital. Aí a Avenida República do Líbano, ali a trincheira ali, do lado direito o acesso ali para Chapada dos Guimarães e ali por baixo da trincheira o acesso ali ao Distrito da Guia, aos Florais. Então, e o trânsito ainda tranquilo, né? Apesar da chuvinha aí. E olha, tem aqui um recado aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Termina nesta sexta-feira o prazo para o eleitor regularizar a sua situação na Justiça Eleitoral se quiser votar em 26 de abril na eleição suplementar para uma vaga ao Senado e suplentes. Para atender os eleitores, o Tribunal Regional Eleitoral ampliou o horário de atendimento nos postos nesta sexta-feira até às 6 da tarde. Quem não regularizar o título de eleitor, além de não votar, pode ter o título cancelado e fica impedido de exercer direitos civis, como tirar passaporte, tomar posse em cargo público, matricular-se em instituições de ensino superior, fazer empréstimo e ainda pode ter o CPF suspenso. E aí, só aproveitando aqui a notícia do TRE, que fala aqui que quem não regularizar não pode matricular em instituição de ensino superior. É o seguinte, tem uma notícia aqui sobre instituição de ensino superior. Não tem nada a ver com eleição suplementar. É que o Ministério Público viu mensalidades abusivas e está acionando a Justiça para multar a Unic em 121 milhões de reais. O grupo Croton é proprietário da Unic, lá de Rondonópolis, foi processado pelo Ministério Público por suspeita de praticar cobranças ilegais dos alunos matriculados no curso de odontologia. O valor atribuído à causa ultrapassa 121 milhões, pois inclui também um pedido de condenação por danos morais coletivos. Olha, são duas Unics, hein? Uma Unic do Altamiro Galindo, que era uma instituição respeitada, formou grandes profissionais, e essa Unic que foi adquirida por um grande grupo econômico, que é o Grupo Croton, que é o maior grupo econômico da educação no Brasil e que dá aulas pela internet. Uma grande parte de todos os cursos da Unic hoje são feitos pela internet. Olha, isto é uma esculhambação. Precisava ser regulamentado pelo ministro da Educação, Weintraub, porque não dá para aceitar. Isso aí é abusar demais da população brasileira. Os caras vão ficando cada dia mais milionários e piorando a educação. E piorando a educação. E tirando empregos. Então, essa era uma questão para ser debatida, mas pelos nossos congressistas, né? Ao invés de estarem pedindo 30 bilhões para o Bolsonaro, podiam estar debatendo isso. Professor Lorenberg Alves, seu destaque. Lúcio, Antero e amigo telespectador, na quarta-feira agora, dessa semana, um grupo de parlamentares, de senadores, pressionaram o presidente do Senado para colocar na pauta o projeto de lei do senador Laziel Martins, que é do Podemos, lá do Rio Grande do Sul. Na verdade, existem dois projetos. Uma PEC na Câmara Federal, e por ser PEC demora mais, é muito mais demorado, porque precisa de duas votações dentro de cada uma das casas. Além disso, é um projeto de emenda à Constituição. Já o projeto no Senado é um projeto de lei que altera o artigo 283 do Código de Processo Penal. É preciso abrir um pequeno parênteses que no ano que passou, lideranças tanto do Senado quanto da Câmara se reuniram e entraram em um acordo para que privilegiassem a PEC que está na Câmara. Foi feito esse acordo, porém algumas dessas lideranças não concordaram com esse acordo. E ao mesmo tempo que estava costurando o acordo,
a presidente da CCJ no Senado, a Simone Tebet, que é do MDB de Mato Grosso do Sul, que ela é presidente, colocou em pauta a votação do projeto e foi aprovado. No mesmo momento do acordo, tanto é verdade que esse projeto, em dezembro, já estava sendo aprovado. Acontece que foi aprovado em caráter terminativo. Traduzindo em miúdos, para que o amigo possa entender, é que não deveria passar pelo plenário, mas direto para a Câmara Federal. Acontece que o líder do governo, também do MDB, o Fernando Bezerra, entrou com requerimento para barrar este procedimento. E esse requerimento foi aprovado, portanto, por conta disso, o projeto não foi direto para a Câmara Federal e ficou no Senado para mandar para o plenário. Acontece que o presidente do Senado sempre foi defensor de que se deveria cumprir aquele acordo privilegiando a PEC da Câmara Federal. A pressão se deu de vários lados, não apenas de senadores, mas também por parte do governo. Há momentos de encontros e reuniões entre a Simone e o ministro da Justiça e de Segurança Pública com relação a este projeto de lei de prisão em segunda instância. Eu vou fazer duas perguntas para provocar a nossa reflexão de todos nós. Por que que alguns parlamentares que antes eram contra a prisão de segunda instância estão sendo favoráveis a ela agora? Essa é a primeira pergunta, só para nossa reflexão. Eu já vou dizer de passagem que eu sempre fui favorável à prisão em segunda instância. A segunda pergunta, amigos. Uma vez aprovado, vamos imaginar, uma vez aprovado esse projeto de lei que altera, só para que o amigo possa entender, altera, veja bem, permitir que a prisão, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente, possa ocorrer a partir da condenação em segundo grau. É esse, basicamente, a alteração. A minha pergunta é, só vai proceder, só vai valer prisão em segunda instância para penal, criminal? Essa que é a pergunta. Por que não estender para o tributário, para o civil? É esta que é a questão básica. Peraí, mas estender para o tributário civil, que é a prisão? A prisão em segunda instância, condenação. Então precisa a gente discutir isso com muita amplitude. Confesso que eu fico muito em dúvida quando se contempla tão somente uma esfera. Tão somente uma esfera. É isso, Lúcio. E olha, antes da gente encerrar aqui a notícia de frente de hoje, fazer um registro aqui sobre internet, né? Cantora tem canal, está aqui no portal Gazeta Digital. Cantora tem canal hackeado e perde 25 mil seguidores. A informação aqui é a seguinte: a cantora e estudante de jornalismo, Leandra Polinski, teve o canal dela no YouTube, ali a imagem, hackeado na última terça-feira e perdeu 40 vídeos. Na plataforma, a jovem que mora em Cuiabá há 4 anos tinha vídeos que ultrapassaram a marca dos 4 milhões de visualizações. E a Leandra Polinski, só para a gente complementar a notícia aqui, ela é colega nossa aqui na redação da TV Vila Real. Só um parênteses. Já que o Sérgio Ricardo fez a delação, já que entregou os seus colegas lá do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, segundo o noticiário, está na hora do Ministério Público Estadual e Federal requerer ao STJ a declaração da vacância do cargo do Sérgio Ricardo. Porque isso não volta mais. Então, declara vago e autoriza o preenchimento pelas formas que a legislação permite. E dessa forma nós chegamos aqui ao final da Notícia de Frente dessa sexta-feira. Muito obrigado ao professor Nuremberg Alves, muito obrigado ao jornalista Antero Paes de Barros. Desejamos aí um carnaval, um bom carnaval
para todo mundo, né? Com essas delações aí, da vida de muita gente aí, virou um salseiro, né? Bom, e nós vamos encerrar aqui a notícia de frente desta sexta-feira com umas imagens aí lá da rodovia Palmiro Paes de Barros ali, aí a Fernando Correia e tem também ali o acesso ali para a rodovia Palmiro Paes de Barros, que vai lá para o Parque Cuiabá, Santo Antônio do Levergé. E assim nós terminamos a notícia de frente de hoje. Bom dia e um ótimo final de semana.